Olá, sejam bem-vindos ao quinto diálogo interdisciplinar das ciências humanas e sociais com o tema geral: tornar-se sustentável, uma condição para coabitar o mundo na atualidade. Esse evento foi organizado no formato Masterclass e ocorreu também na segunda e terça-feira à noite. Na segunda-feira tivemos a Masterclass Um Olhar das Ciências Humanas sobre as Questões Socioambientais e ontem tivemos a Masterclass Justiça e Mudanças Climáticas. Hoje, finalizando o quinto diálogo interdisciplinar das Ciências Humanas e Sociais, teremos a palestra Tornar-se Sustentável, Nossa Relação com o Mundo Mais que Humano, com o professor Dr. Kevin Daniel dos Santos Leiser. Antes de começarmos, dois avisos importantes. Primeiro, fique atento ao formulário de presenças que será disponibilizado no chat durante o evento. Ele já está liberado, a lista de presença já está liberada ali no chat. Segundo, ao final do evento, você vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas ao nosso palestrante. Então, ao colocar a sua pergunta no chat, indique seu nome completo, o município e o estado para que possamos selecionar perguntas das mais diversas regiões do Brasil. Certo? Então, o que esperar desta noite? Como podemos conceituar relações sustentáveis? Esta Masterclass é um convite a imaginar como podemos pensar em nossa relação com o planeta Terra, como entrelaçamento e não como separação, como imbricação e não como isolamento, contribuindo para os imaginários e práticas ecológicas emergentes que objetivam o conviver com o mundo mais que humano que nos sustenta. O palestrante é Kevin Daniel dos Santos Leiser, nosso colega aqui, querido colega aqui da instituição. Ele é doutor e mestre em educação pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em psicopedagogia e gestão de tutoria, graduado em psicologia e filosofia pela Unichapecó e em teologia pela FAITEL. Atua como psicólogo clínico e docente no ensino superior há 17 anos. Atualmente é professor de psicologia na Unisociesc e de cursos de saúde humanas na Uniaselv, atuando também na coordenação de cursos de graduação EAD na Uniaselv Vitro Educação. Professor Kevin, seja muito bem-vindo ao quinto diálogo interdisciplinar das ciências humanas e sociais. É com o professor. Muito obrigado, professor Márcio e a toda a equipe organizadora deste evento. Agradeço pelo convite e a oportunidade de partilhar com todos os presentes algumas reflexões que penso serem não só necessárias, mas prementes. Inicio, pois, essa fala partindo do que chamamos de antropoceno. O escopo, a escala e a complexidade das questões ecológicas que enfrentamos hoje, mudanças climáticas, diminuição da biodiversidade, a extinção de espécies, a poluição do ar, solo e água, escassez de água potável, excesso de resíduos, para citar só alguns exemplos, levaram estudiosos e escritores ambientais sugerirem que entramos na era do antropoceno, definido como uma nova época geológica em que nós, como humanos, alteramos não apenas as ecologias individuais, mas todo o sistema de interação ambiental. A demarcação desta era apocalíptica, mesmo que o ímpeto por trás dela possa inspirar mudanças, no sentido de prever o fim de uma era na história da Terra baseada em um ser já presente, se continuarmos sustentando o status quo, seremos instrumentais em nossa própria extinção. Mesmo que mudássemos o curso, isto é, mesmo que reduzíssemos substancialmente as emissões de gases de efeito estufa, os pesquisadores do clima argumentam
que já causamos mudanças irreparáveis no clima da Terra. Em outras palavras, mesmo uma reversão das tendências atuais das emissões de gases de efeito estufa servirá apenas para mitigar ou retardar, em vez de reverter os efeitos negativos já inevitáveis das mudanças climáticas. Desnecessário dizer que a cena antropo, a qual esta masterclass tentará abordar, é um cenário de mudanças com efeitos adversos à vida no planeta como a conhecemos. E, no entanto, exceto os lembretes ocasionais, embora chocantes e devastadores, dos efeitos das mudanças climáticas que atravessam nossas vidas diárias através de reportagens como secas em algumas partes do mundo, furacões, inundações, ou talvez eventos climáticos extremos em nossa experiência local e cotidiana, as realidades das mudanças ambientais relacionadas ao clima ocorrem em um escopo espacial e temporal tão grande em escala que eles podem se sentir estranhamente distante de nós mesmos. Isto é, mesmo que entendamos e aceitemos as evidências climáticas, as evidências científicas, e talvez até vejamos sinais emergentes da realidade da destruição do clima, ainda há um senso de que essa destruição permanece não aqui e ainda não. O consenso parece restringir que isso afeta outras pessoas, outras partes do mundo, ou impactará as gerações futuras. Como observam os pensadores do clima, a importância dos efeitos devastadores da mudança climática continuará a ser distribuída de maneira desigual e impactará menos as populações do norte global do que aquelas do sul global, devido em parte na geografia e em parte na capacidade das nações mais ricas de resistir, literalmente, a esses efeitos do que os países mais pobres e com menos recursos. As questões ecológicas, portanto, sempre são enredadas nas questões econômicas, em suas causas e efeitos desiguais, bem como nas questões de equidade social, ética e política. Nesta masterclass, quero focar no seguinte aspecto, que as questões ecológicas também estão desde sempre relacionadas às maneiras como conceituamos nosso relacionamento com o que entendemos como nosso ambiente e o relacionamento deste ambiente com o que entendemos como nós mesmos. Ou seja, tanto as perspectivas ontológicas, quem somos, o que é o mundo, e epistemológicas, o que podemos saber sobre quem somos e sobre o que é o mundo, são determinantes de qualquer teoria e prática ecológica, inclusive educação ambiental. Embora que nesta masterclass eu procure questionar os modos convencionais de entender essa relação, postulando uma relação interdependente e intraativa, não apenas interativa, com os ambientes que nos cercam e apoiam, parece-me que, se alguma vez houve um caso de relações humano-ambientais em que o antropocentrismo, que é o pensamento que coloca o ser humano como o indivíduo central para o entendimento do mundo, e o excepcionalismo humano, que é aquele pressuposto que afirma que a nossa espécie é a única portadora de razão, de linguagem, de cultura, de política, de alma, entre outros atributos tidos como superiores em valor e potência. Então, se alguma vez houve um caso em que tais relações humano-ambientais fossem justificadas, o antropoceno é este caso. Afinal, é uma descrição da situação atual. E os pesquisadores apontam para, embora céticos e negacionistas climáticos possam persistir em suas negações, mas os pesquisadores apontam muitas das tendências que consideramos emblemáticas do progresso humano, como a queima de combustíveis fósseis,
a industrialização, o imperativo do crescimento do mercado, como sendo a base de vários tipos de destruição ecológica e contribuindo para as mudanças climáticas antropogênicas. Se alguma vez houve uma era histórica que merece entendimento excepcionalistas, antropocêntricos, então estamos vivendo nela. Nós, como seres humanos, somos a única espécie na Terra que alterou a Terra a tal ponto que pode destruí-la e, concomitantemente, nos destruir. É nesse sentido bastante infeliz, então, que nós, como espécies, somos realmente centrais para esta rede de relações e que nós, como espécie, somos de fato excepcionais. Por mais que haja um consenso científico entre os pesquisadores sobre as causas antropogênicas das mudanças climáticas e outras formas de danos ambientais, há pouco consenso sobre quais bases epistemológicas e ontológicas sustentam práticas ecológicas e uma educação ambiental mais efetiva, ou, mais especificamente, o que deve ser feito para repensar e redesenhar a interação humano-ambiental. No entanto, podemos ter certeza de que, na busca de alternativas, o tipo de pensamento centrado no humano e excepcionalista no qual estamos fundamentados para chegar ao estado atual das coisas não nos levará muito mais longe. Tampouco nenhum tipo de pensamento apocalíptico, simplista ou até mesmo utópico. De fato, o conceito de antropoceno, dependendo de como é usado, pode paralisar, legitimar ou motivar de maneiras complexas e potencialmente perversas tanto os afetos humanos quanto os efeitos humanos sobre o meio ambiente. O pensamento especulativo sobre o antropoceno nos coloca em risco de uma situação em que afetos pessimistas e futuros distópicos ou afetos otimistas e futuros utópicos sejam definidos em oposição e confrontados entre si como as únicas escolhas afetivas e como único futuro possível. O antropoceno, como relato do momento presente, nos obriga a enfrentar o fato de que a continuação de um pensamento antropocêntrico não criará uma resposta viável às ecocrises atuais. Se o antropoceno me explica as maneiras pelas quais o pensamento antropocêntrico nos rendeu problemas ambientais antropogênicos, será que um pensamento diferente sobre o ser humano e sua relação ao ambiente poderia nos conduzir a uma maneira de começarmos a pensar e agir sobre um futuro diferente? Uma faceta vital do atual impasse ambiental é que nós herdamos maneiras muito limitadas de pensar o humano em relação ao ambiente. O que é necessário, como pretendo argumentar nesta masterclass, é que nosso pensamento seja capaz de ir além de categorias rígidas e possa expandir-se para atender ao escopo, escala e complexidade das questões ecológicas e sua relação com a escala humana em que estão situadas. Como é que podemos entender a nós mesmos como sempre estando e sendo entre, vivendo juntos e em meio a uma míriade de outras entidades? Então, esta masterclass busca intervir na complexa problemática do antropoceno e tenta ir além de categorias rígidas, examinando, criticando, reimaginando uma das soluções mais sedutoras de hoje para a destruição ambiental, que são as práticas ecológicas e a própria educação ambiental para a sustentabilidade. A questão-chave com a qual quero me engajar, então, é como podemos conceber as relações humano-ambientais sustentáveis de maneiras diferentes nas práticas ecológicas e na educação ambiental, e quais bases ontológicas e epistemológicas poderiam sustentar e intensificar essas reconceitualizações. Então, o rumo que eu tomo aqui para explorar os conceitos de sustentabilidade é conectar esses conceitos a filosofias pós-humanistas da materialidade. Quero, portanto,
complicar a ideia de sustentabilidade, colocando essa ideia como um problema, uma pergunta. O que é sustentabilidade? De fato, o que vale a pena sustentar? Então, para explorar essas questões, eu busco aqui nas filosofias materialistas e baseadas em processos, como os trabalhos de Gilles Deleuze e Félix Guattari. E nos feminismos neomaterialistas e pós-humanistas, como os trabalhos da filósofa Rosi Braidotti e da fisicista e filósofa Karen Barad, conectando com propostas de educação ambiental para a sustentabilidade neste nível ontológico e epistemológico. O termo sustentabilidade, junto com a Revolução Verde contemporânea, para o qual se tornou uma espécie de slogan, passou em uma geração a soar potencialmente progressivo e novo, a crescentes incitações de medo que encapsulam a visão cética. A sustentabilidade hoje, ela foi cooptada pelo capitalismo e muitas vezes significa pouco mais do que sustentar os resultados econômicos. Sustentabilidade, então, é um problema que precisa ser problematizado. A palavra sustentável é, às vezes, usada como um termo independente e, outras vezes, é associada a termos como agricultura sustentável, desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. Quando usada, todos tendem a concordar, mas o que queremos dizer com isso quando dizemos que algo é sustentável? E com o que concordamos quando ouvimos o termo sendo usado? Parece-me que muitas das práticas ditas sustentáveis que operam através do consumo consciente do meio ambiente fazem mais para mediar nosso efeito humano, transformando-nos em ecoconsumidores livres de culpa, do que alterar significativamente os efeitos ambientais destrutivos. Práticas que se concentram, por exemplo, em comprar verde, permanecem firmemente enraizadas nas lógicas e sistemas do capitalismo de mercado livre e escolha individual, como decisões de consumo que têm custos ambientais de longo alcance. De fato, seja consultivo ou produtivo, o sujeito individual como locus de responsabilidade pela prática da política é uma noção que é fortemente contestada por críticos do neoliberalismo. Quero aqui, portanto, criticar o conceito de sustentabilidade, como é frequentemente encontrado na cultura contemporânea, mediado por propostas de educação ambiental. E, ao mesmo tempo, eu quero reconceituar ou transvalorizar à la Nietzsche de forma criativa a sustentabilidade. Esse tipo de posicionamento está no cerne de questões para os pensadores que informam e inspiram essa minha fala de hoje, como os filósofos materialistas, baseados nos processos que citei, Deleuze e Guattari, além de estudiosas feministas, neomaterialistas e pós-humanistas, como a Rosi Braidotti, que argumentam que a atual crise ecológica exige uma capacidade mais profunda de cuidar e uma extensão da comunidade moral para o mundo não humano. E Karen Barad, por exemplo, que expressa a nossa profunda ecodependência ao apontar que os indivíduos não pré-existem a sua intra-relação. Do mesmo modo, outra pensadora, Jane Bennett, ela se concentra naquilo que a gente vai chamar de agência não humana das coisas. Essas pensadoras, precedidas principalmente pelo trabalho de Deleuze e Guattari, mas também de Nietzsche, de Spinoza, de Bergson, de Whitehead, de Simondon, entre outros, fornecem maneiras variadas e relacionadas de abordar os problemas ambientais atuais, delineando seus contornos, descrevendo seu funcionamento, levando em consideração o afeto, enfatizando a importância dos efeitos e reestruturando radicalmente e reengajando questões importantes relacionadas à materialidade, à agência, à espacialidade, à temporalidade,
a ontologia, a epistemologia, a ética e a política. Essas pensadoras, elas demonstram um estilo diferente de encontro com o mundo material, um estilo de encontro que questiona os dualismos, dualismo simples entre sujeito-objeto, objeto e ambiente, humano e não humano, animado e inanimado, vivo, não vivo, orgânico e inorgânico. Além de suas críticas, elas postulam um estilo alternativo de encontro que busca colocar em movimento os chamados objetos fixos e as chamadas entidades individuais. Procuram não mudar, mas sim situar as lentes subjetivas através das quais vemos o mundo material, de modo a ver as maneiras pelas quais os objetos nunca foram realmente fixos ou individuais, mas sempre foram relacionais. A proposta de desenvolvimento argumentativo que eu procuro fazer aqui inicia com o desafio à noção de que sustentabilidade é manter o mesmo, concentrando-me na reconfiguração materialista e pós-humanista de Deleuze e Guattari de uma subjetividade em relação a um projeto político de sustentabilidade ecológica, econômica e social. Deleuze e Guattari nos pedem para ver potencialidade no que é imanente, nos processos já existentes de devir, de tornar-se à nossa volta, e, de fato, nos atravessando no aqui e no agora. Pretendo, portanto, conectar esse conceito de Deleuze e Guattari de um povo por vir ao que poderíamos chamar de um planeta por vir, para destacar algumas das maneiras pelas quais essa reconfiguração materialista e também pós-humanista e ecológica dessa subjetividade nos ajuda a aprender a pensar de novas maneiras críticas e criativas sobre a sustentabilidade. Um termo que é dado como certo, com um significado tido como claro. Um meme que se tornou um clichê. E, de fato, como Adrian Parr argumenta em seu livro Hijacking Sustainability, um conceito que muitas vezes é altamente problemático em sua conceituação e prática. Vos convido, então, a pensar na concepção de subjetividade de Deleuze e Guattari como sempre em relação. Uma subjetividade sempre em relação ao quê? A entidades humanas e não humanas, vivas e não vivas, interrogando as maneiras pelas quais uma noção mais sustentável de subjetividade pode ser conectada ao que podemos chamar de outros conceitos sustentáveis, e perguntar como esses conceitos são cruciais para práticas ecológicas e para uma educação ambiental mais crítica, mais afetiva e mais efetiva. Focando, então, nos trabalhos de Deleuze e Guattari sobre as economias capitalistas e as ecologias, podemos perguntar: o que significa pensar sustentabilidade de maneira diferente? Como podemos conceituar relações sustentáveis? E o que deve ser sustentado? Nesse contexto, quero propor que pensemos a sustentabilidade de maneira diferente, ou seja, pensemos na sustentabilidade em termos de intensidades e diferenças, para criticar, complicar e reconceituar o termo. Na medida em que o termo sustentabilidade serve como um banner para a conscientização ecológica, que ganhou reconhecimento social e político, ele fornece um terreno propício para conversas e disputas sobre relações ambientais e encapsula abordagens problemáticas e promissoras. Sustentabilidade, então, é um conceito que vale a pena pensar e repensar de forma crítica e criativa. As práticas e concepções de sustentabilidade inerentes à educação ambiental estão intimamente ligadas à política, na medida que elas exigem
uma transformação nos modos habituais de pensar e agir. Nessa era de fluxos de capital neoliberal e crises econômicas e ecológicas em cascata, devemos nos envolver com noções de sustentabilidade que excedam os limites das ações individualistas e individualizadoras. O que é necessário é uma mudança mais radical nas maneiras habituais de pensar em nós mesmos, como separados de outros humanos e não humanos, ou seja, é necessário uma reconfiguração, como eu chamei aqui, ontoepistemológica. Se nos concentrarmos em intensidades, em diferentes conectividades e uma compreensão ampliada das comunidades, isso pode oferecer uma resposta crítica às noções individualistas, consumistas, neoliberais e sustentabilidade, que estão sendo promulgadas hoje e pode apontar para novos rumos criativos para a educação, para a ética, para a política ambiental. O objetivo nesse contexto é perguntar, então, que tipo de hábitos, de pensamentos são adequados para os habitats de hoje? Como criamos conceitos que são contingentes e conectados ao planeta em que habitamos e que nos habita hoje? Como cultivamos o devir, conjunto de um povo por vir, e a nova terra, ou planeta por vir? Penso que os encontros entre as teorias neomaterialistas, pós-humanistas e feministas, e o pensamento e a prática ecológica, a educação ambiental para a sustentabilidade, podem demonstrar que qualquer tentativa de sustentabilidade precisa ser, paradoxalmente, um pensamento prática que trata de crítica, criatividade e mudanças contínuas. E se essa mudança é uma mudança que reforça os diagramas existentes de poder, ou uma mudança que leva à sua transformação, essa deve ser uma questão principal. Em outras palavras, argumento aqui que a sustentabilidade como uma coisa ou categoria generalizável não existe. Trata-se sempre de manter uma postura crítica e criativa contínua em relação a conceituações e materializações específicas, fazendo perguntas intensivas como: o que está sendo sustentado? O que este modo de pensar e materializar a sustentabilidade faz? Eu entendo, portanto, que as questões de sustentabilidade estão sempre em processo, mas também sempre situadas, sempre relacionais e nunca neutras ou inocentes, isto é, nunca deixam de ser um efeito e nem estão livres de efeitos. E aqui o diálogo interdisciplinar, nesse percurso argumentativo, é essencial, porque a educação ambiental e as questões ambientais nunca são apenas ecológicas, são sempre sociais, econômicas, éticas, políticas. O mundo material não se submete a categorias criadas pelo homem e limites disciplinares. Não importa o quanto tentemos dividi-lo, contê-lo ou controlá-lo. É necessária uma abordagem que priorize a complexidade em detrimento da rigidez, dessa rigidez conceitual e do pensamento entre categorias. Em vez de simplesmente capitular as distinções e divisões disciplinares. O trabalho de Deleuze e Guattari é central para essa proposta, pois fornece não apenas uma caixa de ferramentas de conceitos criativos, mas uma abordagem metodológica interdisciplinar capaz de fazer conexões entre e através de domínios divergentes de pensamento. Pois eles não se preocupam com as identidades, mas com o modo como as coisas funcionam. O foco filosófico não está no que é algo, mas no que algo faz. E seu trabalho funciona no dessencializar e, ao mesmo tempo, enfatizar as capacidades materiais, especialmente as capacidades materiais e emergentes das entidades em relação com outras entidades. Então, esses autores, eles trazem um ângulo tanto econômico quanto ecológico
dessas relações inerentes à educação ambiental e a esse nosso devir ou nosso tornar-se sustentável. Paralelamente ao trabalho desses dois autores, Deleuze e Guattari, nós podemos utilizar aqui o trabalho em curso de feministas neomaterialistas. Desde o início, a teoria feminista ela tem trabalhado para problematizar a natureza aparentemente fixa das categorias de identidade, e elas incluem historicamente as categorias de sexo e gênero, além de raça, etnia, classe, identidade queer, habilidade. Além disso, a teoria feminista tem se preocupado com o vínculo entre o pessoal, como nós experienciamos, imaginamos nossas identidades e pensamos sobre nossa subjetividade, então esse pessoal e o político. E esse desafio de fronteiras e questionamento de categorias e conexão entre o pessoal e o político sempre fez a teoria feminista ser sobre o pensar de forma diferente, uma transformação e tornar-se aberto a uma gama completa de potenciais e capacidades humanas. Como muito bem enfatiza Braidotti, o feminismo é uma filosofia de mudança e de devir. E as pensadoras feministas do neomaterialismo mantêm essa tradição de desafiar categorias de identidade rígidas e de ir além da categoria de humano como distinta de outras categorias como entidades não humanas. Essa abordagem feminista é uma abordagem não antropocêntrica e ela é crucial para o desenvolvimento, ao meu entender, de compreensões mais abrangentes de sustentabilidade, de práticas ecológicas e educação ambiental. Em vez de argumentar, como algumas ecofeministas, que as mulheres têm uma experiência compartilhada com o ambiente natural, seja porque as mulheres estão mais próximas da natureza ou da materialidade, em oposição à cultura ou mente, ou seja por causa da história compartilhada de opressão das mulheres e da natureza, as teóricas feministas neomaterialistas, elas problematizam as próprias categorias ontológicas humanas e não humanas, que sustentam nosso pensamento de nós mesmos como separados do mundo à nossa volta. Assim, essas teóricas, elas negociam criticamente um caminho além das equivalências essencialistas que são baseadas em identidade ou alianças experienciais baseadas em coalizões entre mulheres e, de fato, humanos e natureza. Essas pensadoras com as quais eu trabalho aqui nesta minha proposta argumentativa, elas permanecem comprometidas com o projeto feminista de transformação radical, desafiando como nós, humanos, entendemos o que somos em um contexto pós-humano, em um esforço para abrir nossas possibilidades do que poderíamos nos tornar. Assim, essas pensadoras, elas trabalham para desmantelar esse debate estruturado de maneira dualista, que represou por muitas vezes o discurso feminista, ou seja, o debate sobre gênero e outras noções de identidades, e elas trabalham com uma proposta de discutir a respeito não apenas de gênero, mas discutir sobre qual é a nossa identidade como ser humano. Então, essas intervenções feministas, neomaterialistas nesses debates, elas desalojam algumas dessas maneiras dualistas pelas quais nós passamos a entender a matéria, como bruta, passiva e sempre filtrada pelo mundo da cultura e da representação. Por exemplo, o trabalho recente da filósofa e fisicista Karen Barad, ela fala sobre intraações ao invés de interações. E ela fala sobre essa relação entre o material e o discursivo, discutindo que os fenômenos, todos os fenômenos nunca foram criados ou nutridos, mas sempre ambos. Para essa pensadora, as histórias naturais, envolvendo matéria e ocorrendo através do espaço e do tempo, são inseparáveis das histórias que nós contamos e dos significados que fazemos sobre a natureza do universo. Para Barad, a falsa escolha entre natureza e cultura é uma armadilha. É o entrelaçamento que é a abertura. Se nós nos apoiarmos em dualismos desgastados, isso é um fracasso não apenas dos nossos poderes de imaginação, mas também, como Barad demonstra,
com tanta veemência os nossos poderes de observação, porque o que nós vemos nesse sentido é o que nós obtemos. Então, uma questão chave aqui é como nós podemos educar nossos relacionamentos com uma compreensão material e discursivamente emaranhada na natureza do mundo ao nosso redor. A teoria pós-humanista, além de Deleuze e Guattari e o feminismo neomaterialista, também reforça ainda mais essa perspectiva ontológica e epistemológica que está embasando a minha fala aqui. Temos figuras pós-humanas, ideias e conceitos como a proposto por Donna Haraway, né, do ciborgue, homem-máquina, ou da espécie companheira, humano e animal, que ela trabalha sobre essa relação entre a máquina, a tecnologia e o ser humano, e a relação que nós temos com outras espécies. Embora que isso mostre, e também o trabalho de Bruno Latour, né, que mostra muito bem sobre a nossa natureza híbrida, né? Mas o conceito de pós-humano que eu quero me referir aqui é um conceito que tem uma trajetória filosófica que desafia os ideais humanistas e antropocêntricos que equiparam o sujeito humano à racionalidade, à consciência, a uma ideia de universalismo moral e cognitivo. Essa é a perspectiva que Donna Haraway, em resposta a várias questões dualistas conceituais, ela chamou de composto humanista, né? Para não chamar de pós-humano, ela chama de composto humanista. E Rose Braidotti identifica essa concepção desse composto humanista, esse sujeito conhecedor do humanismo, esse homem do humanismo, como um posicionamento que, ao mesmo tempo que ele inclui dentro do círculo dos seus direitos alguns seres, ele também exclui. Na verdade, nós vemos aqui a alteridade, ela é excluída por definição. Os outros excluídos pelo sujeito humanista ideal são o outro sexualizado, né, também conhecido como mulheres, gays, transexuais, os outros étnicos, nativos, os outros racializados, os outros naturais, os animais e ambientes, né, e ambientais. Então, o pós-humanista, ou para usar o termo de Haraway, a perspectiva composto-humanista, ela é crítica tanto do sujeito humano idealizado, quanto da exclusão de entidades não humanas que esse entendimento antropocêntrico do humanismo pressupõe. As perspectivas pós-humanas, portanto, são cruciais para começarmos a pensar sobre nossa relação com o ambiente e a sustentabilidade de maneira diferente, e, por consequência, sustentar uma teoria prática ecológica e de educação ambiental alternativa. Rose Braidotti reconhece a importância do trabalho de Foucault, Deleuze e Guattari pelo desenvolvimento de uma ética sustentável pós-humanista. Contrário ao que ela chama de crença pretensiosa de que apenas uma visão liberal e humanista do sujeito pode garantir elementos básicos de decência humana, agência moral e política e probidade ética. Ela argumenta que uma visão nômade e pós-humana do sujeito pode oferecer uma base para um tipo diferente de subjetividade, de ética e de política. Ela sugere, de acordo com partindo do conceito de Deleuze de devir imperceptível, que esta é uma resposta afirmativa à muito celebrada e mal compreendida morte do sujeito de Foucault. Devir imperceptível é, para Braidotti, uma noção afirmativa e ética. Nas palavras dela, você tem que morrer para o self, para entrar em processos qualitativamente mais refinados de devir. Essa dissolução do self, ou a morte do sujeito, seria um gesto ético que afirma concomitantemente a extensão do self em direção a uma ecofilosofia do sujeito mais ampla. Aqui eu quero trazer uma citação de Braidotti que explica isso. Vou ler aqui com vocês. No humanismo filosófico, esse modo de devir imperceptível, está bastante ligado a um senso de interconectividade que pode ser traduzido em termos de uma ética de empatia e de afetividade ecofilosófica, que atravessa espécies, espaços e tempo. O igualitarismo centrado é uma ética de devir sustentável, de mudanças qualitativas afirmativas que descentralizam e deslocam o humano.
devir imperceptível é reverter o sujeito para enfrentar o exterior, uma ampliação sensorial e espiritual de nossas fronteiras. É uma maneira de viver mais intensamente e de aumentar a potência dentro dela, mas de uma maneira que visa estruturar, sustentar e continuar esses processos, empurrando-os para o limite de resistência. É a forma absoluta de desterritorialização, e seu horizonte está além do imediatismo da vida. Essa citação de Braidott, ela traz um conceito de, ela entende sustentabilidade como uma reorientação do sujeito e um senso de responsabilidade materialmente incorporado, uma responsabilidade ética pelo ambiente em que cada um de nós habita e que habita em nós. O que está em jogo, então, nessa reorientação do sujeito para enfrentar o exterior é a própria possibilidade do futuro e duração ou continuidade. Partindo dessa visão de Braidott, podemos entender que uma ética sustentável, e para os propósitos dessa minha fala de prática ecológica ou de uma educação ambiental, privilegia a ideia de continuidade, assume fé em um futuro e aceita a responsabilidade de transmitir às gerações futuras um mundo que seja habitável e valioso de se viver. Como a própria autora argumenta, um presente que perdura é um modelo sustentável do futuro. Assim, a teoria pós-humanista entende os limites não apenas do humano, mas também da própria esfera ética, social, política na qual os humanos operam. Essa perspectiva sugere que as teorias da agência não humana, elas ecologizam as ciências sociais, descrevem mais economias humanas, ecológicas, geografias e sistemas de interação e exploram dimensões não representativas das relações sociais e ecológicas. Eu gostaria aqui de trazer uma citação de Jane Bennett, porque ela discute sobre um princípio de agência das coisas. Ela aqui não está negando ela não está negando a agência do ser humano. Ela está dizendo que nós precisamos distinguir, nós não podemos mais distinguir coisas de pessoas. Nós vivemos num mundo em que esses tipos de entidades trocam entre si propriedades. A Bennett argumenta que os neomaterialismos, eles enfatizam a base material compartilhado, parentesco de todas as coisas, independente de seu status como humano, animal, vegetal ou mineral. E esse modo de pensar sobre a materialidade reconhece a especificidade do ser humano ao mesmo tempo em que se esforça para ir além da visão antropocêntrica. Então, nessa visão aqui, nós não negamos que tenha diferença entre o humano e o não humano, mas existe um esforço para descrever essa relação sem sucumbir à tentação de colocar os humanos no centro ontológico. E vemos então aqui, nessa citação, que eu quero ler com vocês também, essa proposta que ela traz sobre esse novo viés materialista. Acho que o neomaterialismo é uma corrente viável ao lado do materialismo histórico de Marx e do materialismo corporal dos estudos culturais. Apresenta uma figuração contestável na materialidade, entre outras, cada uma das quais enfatiza um conjunto diferente de poderes e realiza diferentes trabalhos políticos. E agora, citando aqui. O materialismo histórico tende a enfatizar a qualidade estruturada da materialidade, sua capacidade de solidificar as classes econômicas, padrões estratificados de trabalho e práticas dominantes de troca. Sua força política reside na capacidade de expor lesões ocultas de classe, desigualdades globais e outros efeitos injustos dos fluxos e sedimentos de capital. O materialismo do corpo tende a se concentrar no corpo humano e em suas práticas coletivas, ou artes do self. Ele destaca a suscetibilidade da natureza e da biologia à cultura e expõe até que ponto as noções e os ideais culturais são eles próprios entidades corporificadas e, portanto, materialidades que podem ser remodeladas através da política.
O materialismo do poder das coisas, por sua vez, se concentra nas forças enérgicas que percorrem os seres humanos e as culturas sem serem exauridas por eles. Persegue a tarefa quixotesca de um materialismo que também não é uma antropologia. Olhe bem, seu potencial político reside em sua capacidade de induzir um maior senso de interconectividade entre a humanidade e a não humanidade e promover práticas em uma direção mais ecologicamente sustentável. Então, o que é significativo em buscar encontrar na matéria novas maneiras de conceber a sustentabilidade e o significado potencial de uma ética sustentável em uma educação ambiental? O argumento aqui visa enfatizar que, na medida em que entendemos o material como um fluxo de matéria, de energia e coisas como formas relevantes compostas desse fluxo, isso nos permite reconhecer o grau em que nós e as coisas deslizamos um para o outro. Em outras palavras, que nós, como seres humanos, não somos tão separados nem independentes do mundo quanto podemos pensar que somos. Nós também não somos humanos. E as coisas também são atores vitais no mundo. Ou seja, precisamos aprender a reconhecer que nós, humanos, fazemos parte da natureza e que a natureza faz parte de nós. Não fazer isso coloca em risco a nossa existência, bem como a de outras espécies. Nesse esforço, a educação tem um papel central de desempenhar na busca de formas novas e alternativas de teorizar e conceituar a sustentabilidade. Quero me referir, então, à procura dessas formas alternativas de conhecimento como um tornar-se sustentável, um devir sustentável. Tornar-se sustentável é um termo que desmascara o entendimento convencional de sustentabilidade como uma noção definida, conhecida, pré-definida. O meu tempo está passando, eu já tinha mais coisa para falar aqui, eu vou passar aqui adiante, eu vou passar mais para o final aqui da minha fala. Deixa eu passar aqui o meu slide aqui, mais para o finalzinho aqui, só para fazer essa última provocação aqui para vocês. Tá? Então, aqui eu quero falar sobre que essa visão do tornar-se, do devir sustentável, ela traz consigo uma ideia de uma perspectiva, evidentemente, pós-antropocêntrica, mas ela abraça uma ideia de uma ontologia que eu chamo de ontologia relacional. A sustentabilidade aqui, ela descentra o humano e reposiciona o seu ecossistema e, ao mesmo tempo, permanece atenta à diferença e promove uma prosperidade de todas as instâncias da vida. Então, adotar uma ontologia relacional é, ao mesmo tempo, refutar dualismos. E nós podemos identificar essa postura como um mecanismo para nos tornar, para permanecer sintonizados e engajados com a matéria e o não humano. Essa ontologia nos leva a uma maneira mais relacional de olhar para os seres humanos e o ambiente, por um lado, e para a teoria e prática de sustentabilidade, por outro. Ela abre um caminho para a possibilidade de ver nossa interconectividade sem cair na armadilha de pensamento binário. Trabalhar com uma visão, uma ontologia relacional, requer um pensamento criativo, que nos permite desafiar paradigmas que perpetuam fronteiras. Formas de conhecer que sejam mais afetivas, mais corporificadas, mais intuitivas, são bons exemplos que podem nos ajudar a superar esses binários e mostrar um caminho para formas de se relacionar que sejam mais sustentáveis. Assim, nós precisamos renovar os nossos currículos, nossas propostas de conteúdos de aula, de ensino, para que os alunos conheçam e atuem em relação aos outros não humanos, outras espécies e forças materiais. Pois um saber para a sustentabilidade não deve ser apenas concebido como ter o conhecimento, o comportamento certo e os valores éticos exigidos, mas também, e de fato,
deve ser visto principalmente como a capacidade de discernir vitalidades não humanas e sintonizar-se com o afeto. E isso exige que sejamos criativos, que organizemos práticas educacionais como emergentes e relacionais. Além disso, há também a necessidade de questionar a própria noção de agência humana na educação ambiental. O antropoceno está nos instando a repensar a agência em termos de emaranhados, de entrelaçamentos, e não como uma autoria unilateral de ações. O conhecimento existente em educação ambiental, ele concentra-se amplamente no que os humanos são capazes de fazer sem abraçar as características agenciais dos não humanos. Tanto na investigação como na prática, no âmbito da educação ambiental, o poder agente, ele reside principalmente na criança, no adulto, no humano. E isso essencialmente inibe o nosso envolvimento e sintonia com esse entrelaçamento e conexão dos seres humanos com outras espécies e forças não humanas. Essa compreensão, que é centrada apenas na agência do ser humano, nos leva ao absurdo de acreditar que nós humanos podemos resolver, representar, controlar e dominar o mundo material. Portanto, mudar o olhar da capacidade humana de controlar a natureza para o olhar à sintonia, sentir a sintonia com a natureza, criar espaços alternativos de aprendizagem, onde nós humanos podemos aprender com e sermos afetados por agentes não humanos. Além disso, problemas ambientais complexos, como as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, exigem atualmente e com urgência uma reorientação da ciência que reconheça múltiplas outras formas de conhecimento que podem nos ajudar a reconhecer nossas relações e conexões com a natureza e o mundo mais amplo. Nós precisamos de um esforço para ir além da ciência analítica e empírica e trazer a necessidade de reconhecer a multidisciplinaridade ontológica e epistemológica que permite um engajamento criativo, generativo com os problemas. É por isso que precisamos pensar diferente sobre o nosso relacionamento com o mundo natural. Isso significa reformular, como eu tentei argumentar aqui, de forma pós-antropocêntrica, quem nós somos e, portanto, nessa nova configuração, o que significa relacionar e cuidar, não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre aquilo de que fazemos parte. Em suma, nosso maior desafio reside na escolha e no ato de redescrevermos-nos, de descentrarmos-nos, de conceber a nós mesmos como desde sempre conectados, interligados com e no mundo em que habitamos e que habita em nós. Muito obrigado. Bom, pessoal, então eu quero agradecer ao professor Kevin pela generosidade de suas palavras. Quero dizer que estamos com 1.043 pessoas assistindo o nosso evento, o nosso diálogo interdisciplinar, e que tem gente de todos os cursos. Tem gente de antropologia, educação física, história, administração, processos gerenciais, biblioteconomia, produção cultural, gestão de produção e muitos outros que ficaram de fora. Obrigado você, viu? Professor, eu acho que nós temos tempo para pelo menos uma ou duas questões. Eu quero começar perguntando aqui a Luciane Lima, de Antropologia do Rio de Janeiro, pergunta: professor, o senhor acha que nessa ideia de sustentabilidade na atualidade está implícito o capitalismo como forma de lograr lucros? Deixa eu ver se eu entendi bem. Pode repetir de novo ali? O senhor acha que nessa ideia de sustentabilidade que está implícita, presente na atualidade, está implícito que o capitalismo é uma forma de lograr lucros? Se eu entendi bem a pergunta, e até pelo que eu também retratei aqui, o que eu trouxe eu tentei desafiar a gente a problematizar a própria ideia de sustentabilidade como ela é utilizada hoje
na contemporaneidade. Acredito que é quase que inevitável perceber essa relação da sustentabilidade, não só como ela é utilizada nos espaços, em vários espaços do mercado, né, em empresas, mas também nos espaços educacionais. A gente pega, por exemplo, né, livros didáticos, né, e várias teorias de sustentabilidade. Nós podemos perceber aqui um vínculo, uma associação com a visão capitalista, a visão neoliberal, né? Nós assumimos isso para o nosso hábito do dia a dia, né? A ideia de sustentabilidade, ela se torna como que difusa dentro das práticas de um mundo que é o mundo que nós vivemos, que é um mundo mergulhado no capital, né? E o que eu estou querendo defender aqui não é fazer uma crítica de assim, vamos destruir, uma crítica de oposição, né? É pensar em novas possibilidades de pensarmos e criarmos espaços de sustentabilidade. Perguntando o que nós estamos sustentando, né? Será que é suficiente? Será que é só isso sustentabilidade? Então, respondendo a sua pergunta, acredito que hoje a maior parte do uso do termo e das práticas de sustentabilidade, elas estão associadas, sim, a um viés mais capitalista. Professor, responda em 1 minuto. O Roberto Paulo Recanto das Emas, do Distrito Federal. O pensar em humanos e não humanos está incluído humanos, fauna e máquinas? Nesse caso, inteligência artificial e toda a gama tecnológica na sustentabilidade em geral? Ótima pergunta, ótima pergunta. Quando nós, até eu trouxe, né, um exemplo de um dos conceitos ali, né, a ideia de ciborgue, né? O que eu estou problematizando aqui, especialmente partindo da perspectiva pós-humanista, é a própria definição que nós temos de ser humano, tá? Porque a ideia que nós temos normalmente de ser humano é uma herança, especialmente do iluminismo, né? Que se perpetua nas propostas educacionais. Essa ideia da racionalidade, essa ideia do homem vitruviano, né? A medida de todas as coisas, tudo mais. Bem, essa ideia pura, desse ser humano puro, né? Na verdade, é um ideal de ser humano que exclui muitos outros humanos, certo? Já partindo daí. Nós estamos falando de homem branco, europeu, né? Que esse seria o ideal. Mas quando a gente quebra essa ideia, quebra a ideia de que existe uma definição limitada do que é o ser humano, nós começamos a entender, e também a partir dessa relação, essa relacionalidade do homem com o mundo, com as coisas, nós começamos a perceber que nós desde sempre somos híbridos. E a tecnologia, ela faz parte da própria gênese humana, né? Quando eu falo de tecnologia, não precisamos entender tecnologia apenas como inteligência artificial, como computador, né? Todo uso, meio, instrumento utilizado para se relacionar com o mundo, né, a gente pode considerar como tecnologia. Ou seja, o humano, ele desde sempre, ele na sua gênese, na sua evolução, ele tem evoluído com a tecnologia. Mas se nós pensarmos a tecnologia atual, né, o uso, por exemplo, de smartphone, celular, a extensão da nossa memória, né? Processos cognitivos que nós usamos, né? A maior parte dos dados que nós antes tínhamos que lembrar, agora estão todos no celular ou no computador, são extensões de nós mesmos. Então, sim, estamos falando também de pensar a tecnologia como atores, como protagonistas nessa vida, nessa evolução. A gente não pode pensar apenas na tecnologia como um instrumento, como algo passivo que nós usamos para um propósito, porque a tecnologia está causando efeitos em nós. Então, nós precisamos refletir sobre isso, né? Que efeitos em nós e em todo o habitat em que nós estamos vivendo. Então, aqui é a mesma questão para a tecnologia, outros animais, tá? Outras espécies, plantas, é tudo. Estamos interrelacionados com o mundo. Essa ideia de separação não existe, é ilusão, certo? E tem nos levado a práticas destrutivas,
do mundo e de nós mesmos. Professor Kevin, muito obrigado pela excelente noite que o senhor nos proporcionou. Professor, aqui no chat nós temos muitas manifestações agradecendo pela reflexão que foi proporcionada, e nós vamos chegando ao final, então, do nosso 5º Diálogo Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais. Eu quero agradecer novamente ao professor Kevin pelas suas generosas palavras. Quero agradecer ao setor de audiovisual que está aí dando suporte, o Jorge, né, está aí junto conosco. Agradecer às nossas intérpretes que democratizaram essa noite, a Vivian e a Fabiana, e também agradecer as coordenações que construíram essa proposta, esse diálogo, esse 5º diálogo interdisciplinar, que é a professora Luciane da Luz, a professora Kátia Spinelli e o professor Kevin, que hoje à noite nos presenteou com essa reflexão urgente. Precisamos mudar a nossa base conceitual, filosófica e espiritual, né? Muito obrigado a você que acompanhou desde segunda-feira o nosso encontro e até o próximo. Tchau, gente. Boa noite.